Oi pessoal, esse vídeo faz parte do projeto de resolução de todas as questões do Enem dos últimos 3 anos, 2017, 18 e 19. Nesse primeiro vídeo da série a gente fala um pouquinho sobre a prova, como ela é, relembra para que serve, e depois a gente tem todas as resoluções divididas em duas formas. A primeira são algumas questões agrupadas no mesmo vídeo, de acordo com os tópicos e assuntos mais frequentes, para a gente ver como isso acontece, como o Enem formula, como ele solicita, né, esses tópicos, esses assuntos que sempre estão caindo na prova, todos os anos, recorrentemente, várias questões. E do outro lado a gente vai ter as questões isoladas, né? Então as outras questões que não aparecem nesses agrupatinhos, elas vão ser resolvidas isoladas, como nesse vídeo. Então se você não encontrou sua questão isolada, procure por favor um desses vídeos ou pergunta, a gente te ajuda. Combinado? Vamos lá? Sou a professora Giane, do canal Na Linha das Entrelinhas, e nesse vídeo a gente vai resolver a questão 18 do Caderno Azul do Enem 2017, que vai trazer um poema. A gente tem visto como é frequente a literatura aparecer no Enem, porque ela aparece na nossa vida e porque é necessária, né? Ela nos humaniza, nos ajuda a comunicar ideias, a disseminar pensamentos, a ter pensamento crítico e uma série de outras coisas, e por isso aí ela está sempre sendo cobrada. E esse texto vai dizer o quê? O mundo revivido. Sobre esta casa e as árvores que o tempo esqueceu de levar, sobre o curral de pedra e paz e de outras vacas tristes chorando a lua e a noite sem bezerros, sobre a parede larga deste açude onde outras cobras verdes se arrastavam, e pondo o sol nos seus olhos parados iam colhendo sua safra de sapos, sob as constelações do sul que a noite armava e desarmava, as Três Marias, o cruzeiro distante e o Sete Estrela. Sobre este mundo revivido em vão, a lembrança de primos, de cavalos, de silêncio perdido para sempre. Então, um texto que, como o título já diz, né, vai reviver o mundo. Ele passa o texto inteiro lembrando, né? Então, lembrando do quê? Lembrança de primos e de cavalos, né? Então, vai lembrar da infância. Então, um texto que vai voltar ali para a infância e vai lembrar da infância. Então, sobre tudo isso, né? Sobre essa casa, então, em cima dessa casa, embaixo desse céu, é que eu vou reviver aqui um passado em que acontecia isso, em que eu brincava com meus primos, em que eu andava de cavalo, em que tudo foi perdido porque ficou lá no passado, numa situação que já passou, né? Como diz a própria palavra. No processo de reconstituição do tempo vivido, o eu lírico projeta um conjunto de imagens cujo lirismo se fundamenta em quê? Se fundamenta no... Então, aqui pensar nas palavras, né? Um pouco. Primeiro, eu lírico. O que é o eu lírico? É o narrador do poema. Então, a gente tem uma espécie, né? A gente faz essa comparação. Nos romances, nas narrativas, a gente tem o narrador, aquela pessoa que vai contar a história. No eu lírico, aliás, no poema, a gente tem a pessoa também que vai, tipo, contar a história, né? A pessoa que vai estar ali falando. Quem é que fala? Ah, é o autor? Não, o autor é quem escreve. Mas a voz que está ali não necessariamente é a voz do autor, tá bom? A gente faz essa distinção porque o poema é uma arte, né? Não quer dizer que o autor pensa aquilo que ele escreve, por mais estranho que pareça. Tanto que tem autores que têm heterônimos, né? Como Fernando Pessoa, que tem pensamentos diferentes. Então, a gente tem essa multiplicidade. Então, eu lírico é essa voz do poema, essa voz que está falando ali no poema. É algo literário, né? Porque existe uma independência, uma certa independência entre obra e autor. Então, o autor ele escreve, mas a obra passa a ser do mundo. A gente não pode ter essa vinculação, essa dependência, né? É também estranho isso, mas é assim que acontece, né? A obra, se você não souber de quem ela é, mesmo assim ela tem muito significado. Você consegue ler e ter significado porque você, enquanto leitor, vai construir o significado junto com o texto. Então, para ter essa independência, a gente dá nomes, né? O eu lírico que está falando, então não é o autor que fala, é uma voz que está ali. Então, é você e o papel, você e essa voz, certo? Projeta um conjunto de imagens cujo lirismo... Gente, o que é esse lirismo? Lirismo é o caráter do poético. Lirismo vem de lírico, que vem de lira. Lira, já falei para vocês em outros vídeos, era um instrumento musical muito usado antigamente, e o instrumento então tem a ver com a sonoridade. Por quê? Porque a poesia ela era cantada. E a poesia até hoje, ela tem muita musicalidade, então tem o uso da rima, da literação, da sonata, recursos textuais, recursos, né, que vão dar essa sonoridade, que vão promover esse ritmo, vão promover a métrica. Então, esse lirismo faz referência ao poético, e esse poético tem tanto a ver com a forma, né, com essa forma sonora, quanto também com o conteúdo, que é um conteúdo geralmente subjetivo. Então, fala de sentimento, não só de sentimento assim, amor, não necessariamente o amor, tem muitos sentimentos, mas o subjetivismo, que é essa forma de um eu específico ver o mundo. Então, como que este eu está vendo o mundo? O que ele sente frente ao mundo? Aqui, no caso, é uma pessoa, é um eu lírico que está lembrando, que está olhando para o passado, provavelmente está ali num lugar falando, foi aqui que isso aconteceu, era desse jeito, estou lembrando, e está revivendo aquele passado naquele lugar físico, né? Quando você vai para um lugar e consegue ali literalmente ser transportado não só espacialmente, mas também temporalmente. E aí eu quero saber, então, no processo de reconstituição do tempo vivido, o eu lírico projeta um conjunto de imagens cujo lirismo se fundamenta em quê? Então, em que se fundamenta essa poesia, né? Esse poético está em cima do quê? Está baseado em quê?
no inventário das memórias evocadas afetivamente, o que é esse inventário? Um conjunto, né? Uma lista. Então, tem o inventário da lógica, uma lista, o inventário dos bens da pessoa que morreu, é uma lista dos bens. Então, uma espécie de lista de memórias evocadas, lembradas afetivamente. É isso que eu tenho? Uma série, uma lista de lembranças com carinho? Exatamente o que eu tenho, uma lista de lembranças com carinho. Inclusive, a gente tem uma coisa chamada paralelismo, que é a mesma estrutura sendo repetida várias vezes. Eu grifei para vocês sobre esta casa, sobre o curral, sobre a parede, sobre as constelações, sobre este mundo. Então, ele está fazendo uma enumeração. A gente tem, de fato, aqui uma lista, e essa lista, a cada enumeração, ele vai lembrando de um tópico que ele lembra com carinho. É um tempo que não vai mais voltar, é um tempo que parece que foi legal, né? Então, ele ia ficar ali, talvez, rememorando. Então, essa lembrança que não vai voltar, desse tempo que não vai voltar. Então, é o que a gente tem, sim, tá bom? Então, tem algumas palavrinhas, né? Como eu lírico, lirismo, inventário, evocado, mas são palavras que são do universo da literatura. Então, se você estiver habituado a ler, você vai conseguir responder com facilidade. Se você não estiver habituado, passe a ler e também consulte, né, dicionários, consulte outros textos, porque a gente pode tanto depreender os significados pelo contexto, quanto direto na fonte mesmo. B. Se fundamenta no reflexo, a gente vai ver porque tá errado, tá bom? Se fundamenta no reflexo da saudade, no desejo de voltar à infância. Veja, eu não posso dizer aqui que tem um desejo de voltar à infância. Ele diz que o tempo foi perdido para sempre, ele está ali revivendo, mas isso não quer dizer que ele queira voltar. O fato de eu ficar aqui lembrando, ai, na época que eu fazia faculdade era tão bom e realmente foi maravilhoso, de verdade, eu adorei. Não quer dizer que eu queira estar lá de novo, não quer dizer que eu queira reviver aquilo literalmente, que eu queria ainda estar lá. Então a saudade é isso, quando você queria estar num lugar ainda. Quando eu tenho saudade da pessoa é porque eu quero ainda estar com a pessoa. Então eu tenho saudade depois da faculdade, quer dizer, eu queria estar na faculdade ainda? Não, eu amei aquele tempo, mas eu também amo minha vida hoje, eu não queria estar lá ainda. Mas, graças a Deus, uma hora tem que acabar, né? A vida que segue. Então não tem, ele não fala isso no texto nenhum momento, fala que ele queria voltar, fala que realmente ele não vai conseguir, né? Silêncio perdido para sempre, foi perdido. Mas o fato de ser perdido não quer dizer que ele queira voltar, né? Não é falado, pode ser que ele queira, mas não tá aqui no texto, então eu não posso marcar. C. Se fundamenta num sentimento de inadequação com o presente vivido, também não fala isso, porque a gente nem sabe qual é o presente da pessoa. Então não tá falando assim, era tão bom, agora já não é, né? Era bom porque agora é diferente, agora já não me encaixa, naquela época me encaixava. Não. Ele, como eu disse, pode estar vivendo um período maravilhoso e simplesmente foi até um lugar e começou a lembrar, nossa, aqui também era tão bom, né? Que gostoso lembrar. Não quer dizer que ele esteja triste com o presente dele ou que ele não se adequa ao presente dele. Pode ser? Pode, mas a gente não sabe, não tem essa informação nem que sim, nem que não, então não pode marcar essa. Não se fundamenta nisso, né? D. O enunciado diz em que se fundamenta. D. Se fundamenta num ressentimento com as perdas materiais humanas? Não, ele não está ressentido. A gente não vê nenhuma palavra-chave que nos dê esse sentimento negativo, né? A gente tem que procurar palavras-chave. Ali ele tem apenas uma descrição, literalmente uma enumeração de lugares que vão trazendo lembrança. Então, enumeração de coisas que aconteciam. Tem a árvore, tem a casa, tem o curral, então ele vai enumerar, literalmente enumerar uma lista. Ele não vai falar, nossa, que coisa horrível, que agora me diz, até porque existe ainda nas árvores que o tempo esqueceu de levar, então que as árvores tá ali ainda. Então não fala dessa perda, muito menos desse ressentimento. Por fim, um lapso no fluxo temporal dos eventos trazidos à cena. Ai, gente, de novo, palavrinhas estranhas. O que é esse lapso, fluxo temporal? Por que o Enem faz isso, né? Só pra te confundir, mas é tudo bem simples, é só você pensar em cada palavra. Lapso é lacuna. Então, a lacuna no fluxo temporal. O fluxo temporal é um período de tempo. Então, quer dizer, eu tenho um período de tempo dos eventos trazidos à cena. Então, quer dizer, ele vai trazer a cena, ele vai lembrar de um período de tempo. Quando ele lembra desse período de tempo, existe uma lacuna. Então, ele fala, quero lembrar da minha infância. Quando ele lembra da infância, há uma lacuna ali? Não, ao contrário, ele lembra de muitos detalhes, né? O tempo inteiro ele está detalhando ali, enumerando, fala até das Três Marias, do Cruzeiro, quer dizer, o nome das constelações. Então, eu não tenho uma lacuna, eu não tenho um lapso, eu não tenho uma falta, eu tenho um detalhamento, certo? Então, a palavra lapso está errada. É uma questão de interpretação de um texto, cuja função que predomina é a poética, né? Então, não só o que ele vai dizer, mas o modo como ele vai dizer. A gente viu esse paralelismo como esse recurso aí, nessa repetição constante que vai estar construindo o texto. E uma questão de artes, que é um assunto muito frequente no Enem, tá bom?